Tudo o que você precisa saber para usar o presente simples no inglês. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Léo Ramos, eu sou professor de inglês e hoje a gente vai falar sobre a estrutura gramatical do presente simples no inglês e tudo o que você precisa saber para afirmar, negar ou perguntar com confiança, e a gente vai seguir os seguintes passos. Nós vamos da teoria para alguns exemplos e depois vários exercícios com diferentes verbos, e sempre vai seguir a mesma dinâmica: afirma, nega, pergunta. Então vamos começar. Vamos lá. Presente simples. Serve para quê o presente simples? Por que você vai usar isso? Por que é importante? É utilizado para falar sobre fatos ou rotinas. Toda a estrutura que você for aprendendo em inglês, você vai sempre ter um, dois ou três verbos que você praticamente vai usar ele toda hora. Então, aqui nesse caso, no presente simples, são as duas conjugações do verbo to do no presente, que é o do e o does. Aí aqui tá os pronomes e com qual é a conjugação que encaixa com eles. Então, por exemplo, se você for falar eu, I do. Você, you do. Nós, we do. Aí eles ou elas, they do. Aí ele, he does. Ela, she does. E aqui o it, né, que serve para falar de objetos, animais, coisas, ideias. It does também. Então tem essas duas versões. Então a gente vai sempre trabalhar em cima delas. Aí aqui a gente vai para a primeira maneira de você estruturar uma frase. Existem três componentes que você precisa saber para você estruturar uma frase em inglês, que são o sujeito, né, os pronomes, e aí como vocês aprenderam aqui em cima, né, I, you, we, they, he, she, it, essas palavras. E depois disso os verbos, né? Então aqui a gente vai ter os verbos que vai precisar usar praticamente toda hora, o do, you, does. E além disso, vai ter o complemento. Então o complemento é o resto da frase. Então é o que menos importa nesse vídeo e nesse estudo. Então vamos começar aqui. Eu transformei a estruturação de frases como se fosse uma fórmula matemática. Na maioria esmagadora das vezes, vai seguir esse padrão. Então vai ficar muito fácil de você seguir e você conseguir montar a sua frase de maneira correta. Se você focar no sujeito e nos verbos, mesmo que você erre no complemento, a chance de você ser entendido é alta. Por isso que o seu foco no estudo deve sempre ser em colocar o sujeito no lugar certo e depois verbo auxiliar e verbo principal na frase. No caso aqui, os verbos auxiliares que estão sendo usados é o do e o does. Então vamos lá. Primeira, sujeito ou I, you, we, they, mais o verbo, mais o complemento. Depois, o sujeito, ele, ela ou it, mais o verbo, e aqui você tem que adicionar uma letra S no fim do verbo, que é uma regra do inglês, e mais o complemento. Então essas aqui são as duas versões quando você estiver afirmando uma frase. Aqui a próxima, estrutura de uma frase negativa. Aqui você vai negar suas frases. Então, sujeito, eu, você, nós, elas ou eles. Aí depois o do, né, o verbo auxiliar, mais o not, mais o verbo principal que você vai usar, mais o complemento. Depois aqui, sujeito, ele, ela ou o it, mais o does de verbo auxiliar, mais o not, mais o verbo, mais o complemento. Então repara já que a diferença quando você afirma e você nega. Aqui você precisa colocar o S no verbo. Só que a mesma frase, se você negar, não precisa colocar o S no verbo aqui, porque tem o verbo auxiliar presente, o does. Então o S já vai estar presente. Então aqui, verbo sem S. Próximo. Aqui você vai aprender a perguntar. E leva isso aqui que eu vou falar para qualquer situação no inglês. Não interessa o verbo que você está usando, se é gramática básica, intermediária, avançada. A pergunta no inglês sempre tem a mesma lógica. Você pega o sujeito e o verbo que você está usando e inverte eles de ordem. Então,
I, you, we, they, he, she, it, sujeito. Aí o verbo que você está usando, no caso aqui, o do, you, does, e você sempre troca. Sempre que tiver trocado de posição é uma pergunta. Então se você já vê essa troca nas duas primeiras palavras, pergunta. Do, né, o verbo auxiliar. Depois o sujeito, né, I, you, we, they, um desses, mais o verbo, mais o complemento. Montou uma pergunta. Depois o does, verbo auxiliar, o sujeito ou he, she, it, um dos três. Depois o verbo que você está usando, mais o complemento. Só que na vida não é somente teoria, tem que ter exemplos na prática. E eu gosto de dar o mesmo exemplo, afirmando, negando e perguntando, frases bem simples, para que o aluno básico ele consiga entender que o inglês ele não é um bicho de sete cabeças. O português e o inglês é como se fosse um funil. O português no topo, com muitas palavras, e o inglês com funil com menos palavras. Então é mais fácil de você entender o inglês do que você entender o português. Então não tem motivo para você achar que o inglês é difícil. Ele só tem uma lógica diferente, que é mais simplificada que o português. Vamos para os exemplos aqui então. Como são duas versões, eu peguei a mesma frase. Eu frito ovos toda semana, ela frita ovos toda semana. Uma frase bem simples. E aqui a gente vai ver essas frases afirmando, negando, perguntando. Então aqui, I fry eggs every week. Você vê aqui, sujeito, né? Primeiro, depois o verbo principal, depois o resto aqui, o complemento. Não interessa a classificação dessas palavras, se são substantivos, adjetivos, artigos, preposições, advérbios, não interessa. O foco aqui é só nos pronomes aqui no sujeito e no verbo para você entender como montar uma frase bem. Aí aqui a outra versão, she fries. Então repara, verbo sem S no final, verbo com S. Mudou aqui de um para o outro. Se fosse he, seria he fries. Se fosse it, seria it fries. Aqui se fosse você, you ou we, they, seria you fry eggs every week, they fry eggs every week. Então, tem essas duas versões aqui. Então, aqui é só um dos sujeitos que eu estou usando de exemplo, né? Mas se trocasse pelos outros aqui equivalentes, a frase ficaria correta. E aí aqui mantém verbo sem S e verbo com S. Então essa é uma regra do presente para diferenciar um tipo de sujeito do outro, que é simplesmente uma conjugação verbal. Só isso. Depois aqui negando, né? Eu não frito ovos toda semana. I do not fry eggs every week. Então você repara que da positiva para negativa, você tem aqui o verbo principal, não precisa do auxiliar. Aqui precisa do auxiliar, com o not do lado. E aí aqui o verbo principal. Então aqui a ausência do do e o verbo no presente. Então você vê aqui que está afirmando e está no presente. Aqui tem o do presente, está com o not do lado, verbo no presente, então aqui negando o presente. Aqui é a mesma coisa, ó. She does not fry eggs every week. A outra conjugação, né? Então, does not fry. Então, você vê aqui que são bem parecidas as frases. As mudanças elas não são muito grandes. E isso aqui vai acontecer em qualquer tipo de frase. As mudanças elas vão ser mínimas. Vai ser só o sujeito, o verbo auxiliar e o verbo principal só. O resto aqui, complemento, mantém tudo igual. Então, se você entender a dinâmica, né, que eu chamo a dança das cadeiras dos verbos, como que eles mexem em cada situação quando você afirma, nega e pergunta, vai ficar muito mais fácil de você entender o inglês, você se sente muito mais confiante para você aprender a língua. Entendendo a lógica do idioma primeiro, para depois você aprender como que fala o idioma. Question sentence, aqui é a pergunta. Então, como eu falei para vocês lá em cima, aqui é só você inverter, ó. Do I, does she. Tá invertido aqui de ordem, o resto tudo igual. Fry, eggs every week, eggs every week. Então, bem simples. Aí aqui, nós vamos para os exercícios, né? A gente vai trabalhar 100 exercícios, afirmando, negando e perguntando. São praticamente 300 exercícios. Cada buraco desses, você vai preencher com um verbo em cada um deles. Então vamos lá. Os dois primeiros exercícios, eles já são as partes confusas e problemáticas do inglês aqui, né? Então só aqui nessa situação básica, as pessoas elas já se confundem.
Então, com a minha experiência aí de alguns anos trabalhando como professor de inglês, eu acabei chegando na conclusão que às vezes as pessoas elas não progridem por uma coisa muito simples, muito básica. Elas não sabem quando usar o verbo to be, quando usar o verbo to do. Porque às vezes tem que usar um, às vezes tem que usar outro. Então, simplesmente esses dois verbos, se você não usar eles bem na hora certa, você já se confunde todo. Ou seja, as pessoas elas vão nos cursos, aprendem as palavras, mas não aprendem a juntar de uma maneira coesa, elas não aprendem estruturação de frase. E o principal ponto de uma estruturação de frase é você usar os verbos certos com a conjugação correta, na posição correta da frase. O resto, mesmo que esteja errado, a chance de você ser entendido é grande. Agora, se o verbo estiver sendo mal utilizado na frase, aí realmente fica muito difícil, às vezes até impossível de você entender a pessoa. Então, por isso aqui que esses exercícios de estruturação de frases são tão importantes para que você progrida no inglês de uma maneira confiante e fazendo as coisas certo. Então, o be e o do são dois verbos problemáticos. Agora eu vou explicar para vocês o porquê. Toda teoria que vocês aprenderam lá em cima, vocês amassam e jogam fora para um único verbo, que é o verbo to be. Para todos os verbos, você vai ser obrigado a usar o do e o does, dependendo do sujeito, para você afirmar, negar, perguntar. Só que tem uma exceção, que é o verbo to be. E aí, qual que é o problema? Quando você vê essa frase aqui, ó, you, espaço Brazilian. Para que serve o presente simples mesmo? Ele serve para você falar de fatos ou rotinas, né? Então, se eu falar a frase, você é brasileiro, isso aqui é um fato. Não precisou usar o verbo do e o does. Só que aí aqui você vê a diferença, ó. Se você nega, você não é brasileiro, you are not Brazilian, essa frase aqui já é importante para você entender a diferença. Na teoria lá em cima, eu falei que você teria que usar ou do e o does, dependendo da situação. O verbo to be é a única exceção. Esse que é o problema, é isso que confunde as pessoas. O be é a única exceção à regra. Você vai ver que todos os outros 99 exercícios vai ter que usar o do e o does. O verbo to be é a única exceção. Então, se você está aqui falando de um fato, você é brasileiro, você não é brasileiro, ou uma pergunta, are you Brazilian? Esses três aqui, ó. Então não precisou usar o do e o does, então é uma exceção à regra. Só o verbo to be é uma exceção à regra de tudo que eu ensinei para vocês lá em cima. Aí aqui, né, o outro problema do do. Existem três verbos auxiliares que devem ser analisados sempre com muito cuidado, que é o verbo to be, o verbo to do e o verbo have. O verbo have, saiba que ele é importante, só que ele é usado mais para as estruturas mais difíceis do inglês, da gramática avançada. Então, no começo, você como aluno básico, foca só no be e no do. Só isso. E aí depois, quando você precisar aprender o futuro, você foca em como usar o will adequadamente numa frase. E eu vou fazer vídeos futuros sobre isso, falando sobre o verbo to be, to do, o will. Então vocês podem ficar tranquilos sobre isso. Então vamos lá, qual que é o problema desses três verbos? O be, o do e o have, eles podem ser o verbo principal da frase, pode ser o verbo auxiliar, ou eles podem ser as duas coisas. Eles podem estar duplicados. Então, um vai ser auxiliar, o outro vai ser o principal. Então aqui eu faço a minha lição de casa toda semana. I do my homework every week. Então aqui é o verbo principal. Aí aqui, dois buracos. Então o que você vai colocar? Eu não faço a minha lição de casa toda semana. I do not do my homework every week. Então aqui, auxiliar e principal. Aqui é a mesma coisa. Do I do my homework every week. Então qual que é o problema aqui? Eu já vi alunos que não conseguiam progredir porque eles estavam usando a lógica do português no inglês. Então eles estavam traduzindo mais ou menos assim, ó. Eu faço, não faço minha lição de casa toda semana. Então eles estavam usando esse do auxiliar, eles estavam traduzindo ao pé da letra. Então aqui, para que serve o verbo auxiliar? Para mostrar qual é o sujeito sendo utilizado, se a frase está afirmando, negando ou perguntando, ou se é presente, passado ou futuro. Para isso que você tem que usar o verbo auxiliar. Só que na hora de traduzir, isso não tem equivalente no português. Então é só eu não faço, ao invés de eu não faço, faço. Então eu espero que essa parte aqui da confusão do verbo to do duplicado
esteja clara. Aqui é a mesma coisa, ó. Não é eu faço minha lição de casa. Eu faço minha lição de casa? Só uma pergunta simples. E esse problema de verbos duplicados vai acontecer também com o verbo to be e com o verbo to have. Então, vocês já estão avisados sobre isso. O verbo to be, to do e to have, eles têm que ser tratados com cautela para que você não se confunda nos seus estudos quando você está tentando entender uma pessoa o que ela está falando, ou o que você está lendo, ou o que você está escutando. Então, vamos agora para o exercício 3. A partir daqui, toda a teoria que eu passei para vocês em cima, ela vai ser válida para todos os verbos. Então, os únicos verbos problemáticos aqui, né, nesse caso, vai ser só o verbo to be e o verbo to do. Então, aqui a frase, ela tem um cachorro, she, né? Então, verbo com S. She has a dog. Aí aqui, ela não tem um cachorro, she does not have a dog. Então, repara, com S, sem S. Pergunta. Does she have a dog? Go. He. Então o verbo tem que ter S. He goes to the office every month. Ele vai para o escritório todo mês. Aqui, negou. He does not go to the office every month. Does he go to the office every month? Aqui, cut. They cut their nails every week, né? Eles cortam as unhas deles toda semana. Aí aqui negou, né? They do not cut. Do they cut their nails every week? Set. You. Então, verbo sem S. Então aqui você define as regras na empresa. You do not set. Aí aqui. Do you set? Put. Eu coloco o livro na estante. I put the book on the shelf. I do not put the book on the shelf. Do I put the book on the shelf? Let. Eles deixam as crianças deles sozinhas no quarto. They let. They do not let. Do they let? Então aqui você já deve estar reparando que a dinâmica é extremamente simples. Para afirmar verbo sem S e verbo com S. Só isso que você tem que pensar, só prestar atenção no sujeito. Negar aqui ou do e o does, né? Com o not, depois o verbo normalzinho aqui sem mexer. E aqui em inversão. Então, a função desse vídeo é simplesmente para mostrar para vocês que a lógica é simplesmente a mesma. Não tem pegadinha. É só você saber as regras e saber aplicar elas. Só isso. E aí você vai montar a sua frase, pelo menos até a metade do caminho, correta. Com sujeito no lugar certo, o verbo auxiliar e o verbo principal. O complemento é extremamente subjetivo, porque você pode falar várias coisas em cima da mesma frase. Eu trabalho ali, eu trabalho numa grande empresa, eu trabalho sozinho, eu trabalho numa multinacional, eu trabalho numa empresa pequena, então você pode falar muitas coisas. Então é por isso que eu não estou focando no complemento agora. Então vamos lá. Nós lemos novos livros todo o tempo. We read new books all the time. We do not read new books all the time. Do we read new books all the time? Aí aqui precisa de S no verbo. It gets cold every winter. It does not get cold every winter. Does it get cold every winter? Aí aqui you make dinner every night. You do not make dinner every night. Aí aqui, do you make dinner every night? Aí aqui eu penso sobre você todo dia. I think about you every day.
I do not think about you every day. Do I think about you every day? Take. This is just a verb. He takes a new vaccine every year. He does not take a new vaccine every year. Does he take a new vaccine every year? Aqui, see. She sees her mother there. She does not see her mother there. Does she see her mother there? I seem like my father. I do not seem like my father. Do I seem like my father? Meet. You meet your girlfriend every Friday. You do not meet. Aí aqui, do you meet? Próxima. I find a lost item all the time here. I do not find a lost item. Do I find? She looks. She looks at me all the time. She does not look at me all the time. Does she look at me all the time? They bring happiness to this place. They do not bring. E aqui, do they bring? Próxima. We buy a new phone every year. We do not buy. Do we buy? Aqui, give. I give coins to homeless people every week. I do not give. Do I give? Então vai vendo aqui, ó. Lógica é praticamente a mesma. A dança das cadeiras dos verbos é bem fácil de entender. Como aplicar isso em uma frase que você pode falar no seu dia a dia, usando vários tipos de verbos diferentes. You help everybody. You do not help everybody. Do you help everybody? He works a lot. He does not work a lot. Does he work a lot? Aqui, yell. Aqui, they do not yell. Do they yell? Aqui a gente foi 1/4 do caminho. She knows a lot about life. She does not know. Does she know? Então repara, só aqui quando você afirma, só prestar atenção se você colocar S no verbo ou não, dependendo do sujeito. E aqui sempre o do ou does com o verbo principal, e aqui só inverter. Então, extremamente intuitivo a lógica do inglês aqui no presente simples e nas outras estruturas também. They call their clients a lot. They do not call their clients a lot. Do they call their clients a lot? I try to do my best. I do not try to do my best. Do I try to do my best? They ask questions every class to understand the lesson. They do not ask. Do they ask? Need. You need treat now. You do not need treat now. Do you need treat now?
It feels hot. It does not feel hot. Does it feel hot? You become more confident. You do not become more confident. Do you become more confident? She leaves the office late every day. She does not leave the office late every day. Does she leave? Advise. I advise you to relax. I do not advise you to relax. Do I advise? I touch my face all the time. I do not touch my face all the time. Do I touch my face all the time? We keep our dignity. We do not keep. And do we keep? Turn. I turn. I do not turn. Do I turn? He begins. He does not begin. The oops does. He begin. They come. They do not come. Do they come? Kill. I kill cockroaches all the time. I do not kill cockroaches all the time. Do I kill? Everyday people die. Do everyday people do not die? Do aliás, die in the world. It appears that I am in trouble. It does not appear trouble. Does it appear? You start. You do not start. Do you start? She adjusts her views. She does not adjust. Does she adjust? I show my paintings to people. I do not show my paintings to people. Do I show my paintings to people? She hears badly. She does not hear badly. Does she hear badly? We play cards. We do not play cards. Do we
play cards. He runs. He does not run. Does he run? I move. I do not move. Oops. I do not move. Do I move? You like chocolate. You do not like chocolate. Do you like chocolate? She lives in the UK. She does not live in the UK. Does she live in the UK? They believe. They believe in God. They do not believe in God. And do they believe in God? I hold your hand firmly. I do not hold your hand firmly. Do I hold your hand firmly? We do not use. Do we use? Rain happens, né? Porque rain é uma coisa, então tem que ter S no verbo. All the time. Does not happen. Does rain happen? I awake every day at 9. I do not awake. Do I awake? He writes. He does not write. Does he write? She provides. She does not provide. Does she provide? You agree with me. You do not agree with me. Do you agree with me? I stand in the bus. I do not stand. Do I stand? I stay. I stay quietly in my house. I do not stay. Do I stay? Pay. They pay their bills on time. They do not. They do not pay their bills on time. Do they pay their bills on time? We sit. We do not sit. Aqui, do we sit? I include everybody in the group. I do not include everybody in the group. Do I include everybody in the group? Aqui, they continue. They do not continue. Do they continue? Aqui, she accepts people's flaws. She does not accept.
Vários erros de digitação. He learns new things quickly. He does not learn new things quickly. Does he learn new things quickly? I change my plans if it is necessary. I do not change. Do I change? Eu espero que até nessa altura do campeonato, você que está me assistindo, que já tenha ficado claro qual é a dança das cadeiras dos verbos e o que eu quero dizer por lógica do inglês. He leads this group. He does not lead this group. Does he lead this group? Aqui, understand. Verbo long. You understand mathematics very well. You do not understand. Do you understand? We watch. We do not watch. Do we watch? Follow. I do not follow. E aqui, do I follow? Aí aqui, the driver. The driver ou é um homem ou uma mulher, só que é só um. Então tem que ter verbo com S. The driver stops. Aqui, does the driver stop? You create. You do not create. Do you? You act. You do not act. Do you act? They reach. They reach. I allow you to eat here. I do not allow you to eat here. Do I allow? Add. You add more salt in food. You do not add. Do you add? I expect. I do not expect. Do I expect? Wait. You do not wait. Do you wait? He opens, verbo com S. He does not open. Does he open? I walk. I do not walk. Do I walk? This team win. Ah, não. Desculpe. This team é coisa, né? Então, does not win. Então, tinha uma coisa. Então, it does. Então, this team wins. She offers. Então esse daí do verbo 82, win. Toma cuidado quando o sujeito não tá o pronome aqui. Por exemplo, é it ou they? É it, porque é uma coisa. She does not.
offer? Does she offer? He remembers. He remembers you. Like you will love. Love. Do we love? Quase acabando. I consider. I do not consider. Do I consider? Grandma complains. Aqui a grandma does not complain. Does grandma complain? Does. It does. Aqui won't. You do not want. I grow. I do not grow. Waiters serve clients. Então são garçons, então é they, eles ou elas. They do not serve. The waiters serve. I remain. I do not remain. Do I remain? Aqui. Quase no fim. Send. Aqui. Do not send. Do I send? She spends. Aqui does not. Aqui does she spend? They build. They do not build. Do they build? They lose. They do not lose. Do they lose? Quase no fim. We fall. We do not fall. Do we fall? I speak the truth. Do not speak the truth. Do I speak the truth? Últimas, say. They say whatever they want to. They do not say. Do they say? I love to tell you about God. Do not. E a última, they talk about everything. They do not talk about everything. Do they talk about everything? Isso aí. Então, é isso aí, gente. Exercícios de gramática são cansativos. Mas eu espero que, se você chegou até o final do vídeo comigo, que você tenha visto que as frases elas até podem mudar, ser mais curtas, mais longas, mas a lógica dos verbos, né, a dança das cadeiras dos verbos, ela é extremamente parecida, né? Quando você afirma ali o verbo com S ou sem S, aí depois usa o do e o does, depois o verbo normal, e depois só fazer a mesma coisa invertendo de ordem
o do e o das com sujeito quando você for formar a pergunta. Então, é isso, gente. Se vocês assistiram esse vídeo comigo até o final, fala nos comentários a palavra chocolate para eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Então, em breve eu vou fazer um vídeo sobre o presente contínuo. Então é isso, gente. Dê um like no vídeo, curta e se inscreva no meu canal e até a próxima. Tchau, tchau.